Me chamo Rafael Oliveira e junto com os colegas Adam Rocha, Kailon Costa e Isaías da Silva, vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina Redes de Computadores 2 e o tema escolhido pela equipe foi Arquitetura Peer-to-Peer da camada de aplicação. Vamos para a introdução. Introdução a respeito da rede peer-to-peer, também conhecida como par a par, ou ainda pela abreviatura P2P. A rede peer-to-peer é um modelo de comunicações em que, nesse modelo, não há organização hierárquica e também não há controle centralizado, ou seja, não tem nessa rede um único computador que é responsável pelo trabalho ou fazer o serviço de servidor e cliente. Essa rede ou esse modelo peer-to-peer, ele se baseia no conceito de que todos os computadores venham a se tornar servidores e clientes simultaneamente. E a esses computadores é dado um nome, e o nome é peers, que em português significa iguais. O que é peer-to-peer? Esse nome, sigla P2P, significa peer-to-peer. Então, a abreviatura P2P é do nome em inglês peer-to-peer. E o algoritmo 2 da sigla é um trocadilho com a palavra to, a palavra do inglês to, que em português significa para. E diretamente no português, peer-to-peer significa simplesmente par a par. O nome é referente ao formato à disposição dos computadores interligados à rede, aonde nessa rede cada computador conectado vem realizar as funções de cliente e servidor ao mesmo tempo. Dessa forma, tudo é descentralizado, sem que haja um único computador responsável por realizar as funções de servidor e cliente ao mesmo tempo, sem o servidor centralizado, em que esse tenha o arquivo e precise se encarregar de enviar todos os milhares de pedidos ao mesmo tempo. Uma breve história ou contexto histórico dos tipos de arquitetura de rede. A internet nasceu com o sistema peer-to-peer no final da década de 60, em 1960, e nasceu para compartilhar recursos entre computadores dentro dos Estados Unidos. No entanto, na década de 90, precisamente em 1994, a estrutura da internet ela mudou de forma drástica, porque milhões de pessoas passaram a aderir à rede, ou seja, milhões de pessoas passaram a usar a rede. É um período em que a internet começa a crescer. E aí a estrutura da internet mudou do modelo peer-to-peer para o modelo cliente-servidor. No entanto, ainda que tenha havido essa mudança na internet, em que deixou de usar ou passou a usar o modelo cliente-servidor, ainda hoje muitas aplicações utilizam o modelo peer-to-peer. E uma de grande sucesso vem ser o Napster, onde os servidores Napster lidavam com as transferências dos arquivos entre os clientes. No entanto, não fazia o armazenamento desses arquivos. E o protocolo de rede Napster, ele criava um acesso peer-to-peer entre seus clientes. Vou apresentar um pouquinho da arquitetura do cliente-servidor, da camada de aplicação. E ela é a concorrente da P2P, que vem a somar para o entendimento do tema do nosso trabalho. A arquitetura cliente-servidor, ou client-server model, é uma forma de
de acesso entre os nós da rede, em que um computador, uma máquina, ela é especializada em fornecer serviços para os outros computadores, as outras conexões. E essa máquina que é especializada em servir, em fornecer, é chamado de servidor, e quem acessa é chamado de cliente. Os servidores, eles alocam no seu espaço lá de sistema os serviços que a rede foi projetada, serviço de e-mail, serviço de impressão, algum acesso a um sistema específico. Então a gente percebe que essa é uma arquitetura em que tem um ponto em comum que todos acessam, todos precisam acessar. Pode ser dentro da própria rede ou pode ser de rede diferente, contanto que é curado para o acesso remoto através de uma outra rede ou pela internet mesmo. A vantagem dessa arquitetura é que, como é apenas uma máquina que que disponibiliza todos esses pacotes de serviços para os outros usuários, é muito fácil fazer a manutenção dela, é muito fácil configurar ela para ter uma segurança maior de acesso, controlar quem sai e quem entra. É muito fácil fazer uma auditoria periódica para quesitos de qualidade, para quesitos de pesquisa e até mesmo de inovação. E a desvantagem dela é que quando há uma rede muito grande, com muitos nós conectados, muitos equipamentos, ela fica sobrecarregada demais, principalmente quando é só ela de servidor, digamos assim. E com muitos acessos pode sobrecarregar o link de acesso e fazendo com que aconteça uma queda, queda de conexão. E o outro problema é que quando só tem um que disponibiliza o serviço, quando ele cai, quando ele deixa de funcionar, a rede toda para. Então, para contornar essa desvantagem de sobrecarga, a máquina que vai fornecer os serviços, ela precisa ser uma máquina com uma arquitetura, uma estrutura especializada em grande demanda. Ela precisa ter mais memória, precisa ter uma maior largura de banda, ela precisa ter mais software de proteção, ela precisa ter placas mais robustas, enfim, ela precisa ter um custo, um gasto a mais com que as máquinas dos clientes pessoas vão acessar e usar, mas ela não, ela vai disponibilizar não para uma, mas para uma gama de equipamentos. E sendo assim, precisa também de uma pessoa com maior dedicação especificamente para o servidor, diferente da ponta a ponta, que a queda de um não interfere na queda de outro, apenas no par que ele está conectado. Isso pode ser contornado procurando outro par, que pode servir a mesma. E essa
Essa é um pouquinho da arquitetura de servidor, que é a oposta, né, da P2P, e nos ajuda a entender mais como funciona a, essa arquitetura que é muito usada hoje em dia. Olá, eu me chamo Isaías e vou falar sobre as classificações da rede P2P, que são 3 CIA, DIF e DIHA. Começaremos a falar sobre a rede CIA, né? Que ela é constituída de um servidor central, o qual tudo irá ser armazenado nele e este será responsável por toda a comunicação entre este tipo de arquitetura. Uma rede CIA também pode ser constituída por um cluster, ou seja, vários servidores trabalhando em conjunto para manter a rede ativa e estável e para manter a manutenção, né, e responder aos pedidos de busca também dos usuários, né. A, a DIFA, no caso, ela tem uma característica diferente, na qual não há um único servidor, e sim vários servidores, né, centrais, independentes, nos quais os mecanismos de busca de manutenção estão espalhados na rede, onde cada nó ele fica encarregado de organizar e manter seus próprios arquivos. E quando for feita uma busca, se o arquivo gerar uma resposta válida para isso, usa-se o mecanismo de flood, né? O qual significa inundação, ou seja, teríamos vários retornos relacionados à mesma busca, né? Com esse tipo de mecanismo. O próximo seria a DIHA, né? E ela funciona basicamente como se fosse a DIFA, né? Onde se é feita uma pesquisa e é retornado várias respostas que têm relação ao arquivo a qual o usuário está procurando, né? Seria como se pegássemos um vídeo e o dividíssemos em várias partes, e cada parte seria responsável pelo espaço do índice dos arquivos que ele contém, passando assim para o próximo até que o usuário tenha o arquivo por completo e unificado. A gente utiliza muito esse tipo de arquitetura quando a gente vai baixar um filme ou uma série ou um CD do torrent, né? O qual são vários usuários fornecendo o mesmo arquivo, né? Distribuindo na rede, e o usuário final baixa, e no final o torrent, né? O programa torrent faz a unificação desses arquivos para juntá-lo em um só, né? E assim o download seja mais rápido e mais dinâmico, né? E o usuário possa ter o seu arquivo de vários usuários na rede e no final formando apenas um, né? Vamos falar sobre o funcionamento. O funcionamento ocorre da seguinte forma: ambos os computadores devem ter um NASP instalado e ambos devem estar conectados na rede. O NASP seria para que eles pudessem conversar entre si, né? Seria como se fosse a linguagem dos computadores para que eles possam se entender, né? E ambos seriam conectados a um servidor central, que é ele que vai fazer com que essa troca de arquivos seja válida e que não venha a haver erro, e que no final ambos os computadores possam se entender e o usuário venha a ter uma melhor experiência daquele tipo de arquitetura qual ele está utilizando, né? Então, basicamente é isso, e até a próxima. Olá, eu me chamo Kailon Solon e eu vou dar continuidade à apresentação sobre P2P. Protocolos de rede P2P. Os protocolos são mecanismos para estabelecer uma criptografia forte e verificável. Eles são muito importantes. Esses mecanismos são padrões de protocolos de autorização que permitem que pares assegurem que eles estão falando com o sistema remoto pretendido. O primeiro deles é o protocolo Security Socket Layer, o SSL.
Para uma proteção das informações transmitidas em uma rede P2P, alguns sistemas empregam um protocolo padrão, SSL. Esse protocolo garante que um arquivo e eventos enviados cheguem intactos e invisíveis para qualquer um que não seja o destinatário. O SSL utiliza um protocolo de reconhecimento de segurança, utilizando uma chave de segurança reconhecida pelo cliente e o servidor. E só então o SSL criptografa e descriptografa as informações requeridas pelo cliente. A tecnologia IPsec. A maioria das VPNs utilizam a tecnologia IPsec, o framework que envolve vários protocolos que tem sido o padrão para vários especialistas. O IPsec é útil porque ele é compatível com os mais diferentes tipos de hardware e software para VPN, e é o melhor para as redes com clientes com acesso remoto. De uma forma bem resumida, o IPsec é um conjunto de padrões utilizados para que possamos garantir uma comunicação segura entre dois ou mais hosts em rede, mesmo que as informações tenham sido enviadas por um meio não seguro, como é o caso da internet. A conclusão sobre P2P. As redes peer-to-peer vieram para ficar. Essa é a conclusão da maioria dos especialistas que estudam sobre o assunto. Isso se reflete no nosso dia a dia, como foi apresentado aqui. As mais diversas aplicações têm sido desenvolvidas baseadas em redes desse tipo, desde compartilhamento de música, busca por vida inteligente no espaço ou a cura do câncer. Os sistemas P2P possuem amplas funções, entre eles transferência de arquivos, além de apresentarem uma descentralização de informações e correlação de poderes em rede. O maior problema do modelo P2P continua sendo o compartilhamento ilegal de informações e as violações de direitos autorais, o que faz com que o modelo seja rotulado e mal visto por parte da comunidade. E é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Deixo com vocês nossas referências bibliográficas e o meu muito obrigado pela sua atenção.